Olá pessoal, bem-vindos à nossa parte prática da oficina Horta nas Escolas. Lembrando que para você, funcionário escolar dos municípios de Bonito, Mulungu do Morro, Iraquara e Souto Soares, além de ganhar um certificado, estarão concorrendo a um notebook. Então, se vocês assistiram a nossa aula teórica, preencheram o formulário online, agora com a nossa parte prática, vocês vão implantar uma horta, fazer uma composteira, uma sementeira, nos enviar uma foto e estarão concorrendo também a um notebook. Então é isso, não deixem de participar. Então pessoal, aqui eu vou demonstrar para vocês como fazer uma sementeira, né? Essa sementeira que vocês estão vendo aqui, ela você encontra nas casas que vendem materiais para fazenda. Então ela tem essas várias células aqui que vocês estão vendo. Então você pode encontrar ela em plástico, como está aqui, você pode encontrar de isopor e outros materiais também. Mas como eu mostrei também na parte teórica, a gente pode reutilizar potinhos de iogurte. Também pode reutilizar, você pode fazer sua sementeira naquelas caixas de leite. Quando você terminar de utilizar, você pode cortá-la, deixar como se fosse uma vasilha e também reutilizar. Reutilizar uma bacia da sua mãe ou da sua tia, ou sua que quebrou, rachou, furou, você pode utilizar e fazer uma sementeira tranquilamente. E é isso. O que a gente usa como substrato? Você também encontra esses substratos que vendem também nessas lojas que vendem produtos para fazenda, que já vem um substrato misturado. Ou se você não tiver como pegar, se você morar tiver roça, tiver uma propriedade, você pode pegar o solo, pode ser embaixo de uma árvore. Se você tiver esterco também, misturar o solo. Ah, qual medida? Vamos colocar assim, se você vai trabalhar com uma sementeira assim ou com vasos menores, você pode usar uma medida, a medida que você escolher, você vai colocar sempre 2 do seu solo com uma do esterco, né? O esterco do gado ou o esterco que você tiver lá, tá bom? Então aqui eu tenho um substrato que eu comprei numa casa dessas que vende produtos de fazenda. E o que você vai fazer? Você vai encher as células que você tem aqui na sua sementeira, ou encher os seus potinhos também. Aí você vai fazer isso em toda a sua sementeira, tá bom? Encher, você pode dar uma batidinha, porque o solo às vezes não desce. Colocar assim. E você também pode encher os seus potinhos que você vai utilizar como sementeira, tá bom? Eu vou mostrar a vocês como a gente pode fazer nos dois, tá bom? Aqui, ó. Você vai colocar em todos. Ou o solo que você tiver na sua casa também. E aí, quando você for comprar a sua semente, é importante, como eu falei também na aula teórica e demonstrando para vocês aqui agora, é vocês buscarem as sementes que são livres de agrotóxicos, se não são, livre de transgênicos, 100% natural. O que é ser 100% natural? É porque a maioria das sementes elas são tratadas para elas durarem um tempo. Então, se tem esses selos, tem selos diferentes, vai de cada marca, mas sempre está sinalizado aqui para vocês, tá bom? Então, por que é importante? Porque a sua semente não vai ser tratada. É bom você sempre buscar esses selos aqui que tem em algumas sementes. E como também eu falei para vocês na nossa aula teórica, aqui também ensina direitinho, né? Se você tiver alguma dúvida ou se você não assistiu, em algum momento as pessoas que comprarem quiserem plantar, não tiver tido nenhum tipo de contato com alguma aula, aqui também ensina direitinho como fazer essa semeadura e o plantio, certo? E como eu falei para vocês também, aqui tem as porcentagens, né, de germinação, a validade, que é muito importante vocês também olharem a validade quando vocês forem comprar sementes, tá certo? Então pessoal, aqui a gente já tá com a nossa sementeira preenchida, como eu falei com vocês, e os potinhos também. E o próximo passo é sempre você molhar, né? Eu vou molhar aqui um pouco, só uma parte para demonstrar a vocês, né? E disso a gente vai fazer os furinhos para a gente colocar as nossas sementes. É importante que ele não seja tão profundo, ok? Para que a semente não tenha que passar por muitos obstáculos para poder conseguir germinar. E outra coisa também é importante, que eu não falei com vocês, prestarem atenção, cessar o solo, porque às vezes tem pedras e isso pode dificultar que a semente germine, tanto na sementeira quanto no nosso canteiro, tá bom? Aí você vai fazer um furinho, não precisa ser muito profundo, tá certo? Você pode utilizar
um pauzinho como eu estou utilizando, uma caneta ou algo, vocês podem usar a criatividade de vocês. E aqui vocês vão fazer uns furinhos não tão profundos para a gente colocar as nossas sementes, tá certo? Como eu falei para vocês também na aula teórica, a gente vai utilizar sempre colocar mais de uma semente no local que a gente for germinar, tá bom? Porque se você colocar apenas uma semente e ela não germinar, então com 3 a probabilidade de 3 a 5 sementes, né, a depender, a probabilidade é bem maior. Então você vai colocar sementes no seu furinho e vai cobrir com um pouco do seu substrato, tá bom? Aqui no nosso potinho também, colocar sementes e você vai cobrir com um pouco de solo. Então, pessoal, agora a nossa semeadura vai ser direto no nosso canteiro. Já mostrei para vocês também na nossa aula teórica os tipos de canteiro, vai depender do seu espaço. Se você tem um espaço maior, para você ter um canteiro maior como esse está, né, com a madeira aqui, mas também pode ser sem a madeira, como vocês viram lá. Pode ser nos vasos, pode ser no local que você tiver, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para vocês como a gente vai semear diretamente no canteiro, né? Aqui a gente tem semente de alface. E então o que você vai fazer? Você vai abrir os seus sulcos, né? Como eu mostrei pra vocês lá na nossa aula. Que eu vou abrir com esse instrumento que eu tô aqui, né? Que é uma varinha que eu encontrei no nosso espaço. Aí você vai abrir os sulcos. Você pode abrir sempre, você vai medir espaço entre eles. Não precisa também ser tão profundos, tá bom? Assim como na sementeira. Aí aqui a gente tem a semente de alface. São bem sensíveis, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a semeadura assim, jogando as sementes no seu suco, distribuindo sementes no suco, dessa forma. E depois vocês vão fechar também. Não precisa apilar, como as pessoas falam, é só mesmo jogar o solo. Deixar ele mais soltinho assim. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como montar a sua composteira. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um espaço maior. Você pode ter um espaço como o seu quintal, a sua fazenda, né, o seu sítio, a sua roça. Ou você pode você morar em uma casa que não tenha espaço ou no seu apartamento. Isso impossibilita de você ter uma composteira? Hoje em dia não. Como vai aparecer para vocês, a gente tem hoje em dia essa composteira caseira, que você já pode comprar ela montada ou você pode montar. Vai usar sua criatividade. Você pode pegar alguns baldes, alguns recipientes e fazerem as camadas da sua composteira. Ou, né, se você tiver esse espaço, vai fazer como eu estou mostrando para vocês. Aí vocês vão ver como vocês devem fazer, camada por camada. E o quanto o processo vai durar, tá bom? Então, pessoal, aqui eu vou demonstrar para vocês como montar a sua composteira. Aqui a gente está numa área aberta, mas o interessante é que se você tem um quintal, um espaço maior, que a sua composteira ela fique protegida, seja embaixo de uma árvore, ou seja com uma lona, ou seja embaixo de algum local, uma área, um galpão coberto, certo? Aqui só para demonstrar para vocês. Então o que você vai precisar? De uma parte seca, né? Seja a grama, seja folhas secas que você vai coletar embaixo de uma árvore, seja o resto da poda do seu jardim, você pode utilizar também, certo? Aí você vai para a segunda camada, que vai ser o quê? Os restos vegetais, que são cascas de legumes e frutas, certo? E você sempre
é importante que você pique o máximo que você conseguir, porque isso já auxilia no processo, vai diminuir o tempo da sua compostagem, né, para se decompor. Então você vai fazer uma segunda camada, né, com as cascas de frutas, verduras. Aí você vai fazer uma segunda camada. Pode ser maior que isso, Amabile? Pode. Você pode ter, você pode fazer maior, tanto em comprimento quanto em altura. Você vai montando as suas camadas e pode ficar até 1 metro, 1,5 metros, ok? E você também vai utilizar o esterco, outra camada de esterco. Por que, Amabile, o esterco? Porque o esterco, ele vai ter os micro-organismos, né, que são as fezes dos animais, do boi. E você vai utilizar porque vai ter os micro-organismos que vão trabalhar aqui na sua composteira e vão decompor todo esse material, que no final vai ficar como se fosse um solo assim, né? Só que ele vai estar mais consistente, com mais matéria orgânica. Então tudo isso vai se decompor através dos micro-organismos que vão estar aqui trabalhando para decompor todo esse material, as folhas, tudo. Depois você, quando passar todo o processo, que dura mais de 60 dias esse processo, quando finalizar você não vai saber distinguir o que é folha seca, o que é uma casca de verdura, nada, porque tudo isso aqui vai estar decomposto, certo? Vai ser como se fosse um solo, que é o nosso adubo, né? Vai virar um adubo para a gente utilizar na nossa horta e no nosso jardim, onde você preferir, certo? Então você monta as camadas e você sempre rega a cada camada. Você colocou a camada de folha, a camada de matéria orgânica e o seu esterco, aí você molha, aí você continua montando, certo? Esse processo, durante os dias que você vai ter, você vai sempre ter que inverter esse processo. Você vai inverter sua composteira. No outro dia que você sentir a necessidade, que você vê que está precisando, porque precisa ter aeração no seu processo, né? Ele precisa ter ali a aeração para esses micro-organismos continuarem trabalhando. Então, quando você for revirar o seu composto, é como se você arrancasse cada camada, a de cima, e colocasse para baixo, certo? Aqui ao lado mesmo. Então, sempre nesse processo. E é interessante você observar sempre a temperatura. Como? Normalmente você não vai ter uma forma, um aparelho que meça mesmo, você pode não ter disponível, mas se você tiver uma barra de ferro com cuidado, né, é importante que você coloque na sua pilha quando ela estiver pronta e esperar um tempo e retirar. Agora, cuidado para você não se queimar, né? Aí você vai sentir, se tiver muito quente, é porque você precisa fazer esse reviramento e sempre também molhando, se você sentir que está muito seco. Dicas importantes para ajudá-los na montagem das suas composteiras. De acordo com as disponibilidades de materiais e a criatividade de cada um, vocês podem construir outros recipientes para a compostagem, desde que se respeitem as regras citadas anteriormente. Então, além de ser um método sustentável, as vantagens de se construir a própria composteira são a economia de dinheiro e o aproveitamento de materiais disponíveis ou de fácil acesso na região. Logo, o importante é começar, pois uma vez experimentados os benefícios da compostagem, quem a realiza não deseja mais parar. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês um modelo de um minhocário, certo? Para a gente produzir o nosso vermicomposto também, que é conhecido como vermicomposto, certo? Esse aqui é do sítio Loyola, que gentilmente nos emprestou para que a gente pudesse mostrar para vocês esse processo. Então, como é feito? A gente reutilizou um material, o quê? Aquelas bombas de água, né? Que às vezes cai, racha, quebra ou saem da validade. E o que foi feito? Cortou-se uma ao meio, né? Tem essa parte fechada e essa daqui. E essa outra aqui que a gente só cortou uma parte por cima, que tem esse fundo igual a esse outro aqui. O que a gente vai fazer? Essa parte vai ser o fundo do nosso minhocário, que vai coletar o nosso chorume, que é o líquido que sai a partir da decomposição, né, do processo que ocorre aqui da decomposição desse material. Aqui você poderia colocar também uma torneirinha, certo? Assim também como você poderia usar esse material aqui para fazer a sua composteira caseira, certo? Aí o que foi feito? A gente vai montar ela dessa forma.
Aí aqui, onde eu mostrei pra vocês que tá igual essa tampa, a gente vai colocar umas pedrinhas aqui, como se fossem umas britas aqui. Pra quê? Pra que quando o material estiver se decompondo, não entupir, pra que o chorume possa descer pelos buracos, pelos furos que a gente fez aqui, tá bom? Então ali embaixo a gente colocou as pedrinhas aqui e começamos a montar. Agora fiquem atentos à ordem das camadas para a montagem do seu minhocário. Primeiro, a gente vai colocar uma camada de material seco, restos de podas do jardim, folhas secas, capim seco, entre outros. Depois, a gente vai vir com os restos orgânicos, que são cascas das frutas, das verduras, cascas de ovos, entre outros. Depois, a gente vai vir com o material com as minhocas, que é o seu solo com as minhocas ou o seu substrato com as minhocas. Lembrando que sempre seguindo essa ordem das camadas, até você completar o seu recipiente, que é o seu minhocário. E aí, gostaram? Agora é a vez de vocês de colocar a mão na massa. Para concorrer ao prêmio, preencha o formulário online que está na descrição deste vídeo no YouTube e nos envie uma foto que mostre você pondo em prática alguma dessas técnicas. Você pode nos enviar a foto pelo WhatsApp 7597042823 ou pelo e-mail ventosdabahia@somospapiros.com.br. Obrigada e até a próxima!